Salve fiel, tranquilo? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do canal falando de Corinthians. E eu vou fazer aqui, começar o primeiro vídeo com uma resenha pós-jogo de Corinthians 0, Botafogo 1. Infelizmente, o primeiro vídeo do canal não é dos mais alegres possíveis e a gente vai debater juntos aqui o que aconteceu com o Corinthians, o que a gente pode melhorar, se a gente tá no caminho certo ou não, beleza? Então vem comigo. Eu gostaria também de avisar que esse canal aqui não vai ser apenas eu falando para vocês, mas sim nós todos conversando juntos sobre Corinthians. E como isso, Alisson, você me pergunta? Através do fórum do corinthians.com.br. Te convido a conhecer. O link vai estar aqui embaixo na descrição. É um canal onde você pode criar sua conta e debater sobre o Corinthians, colocar sua opinião, colocar seus pontos de vista, o que você acha que pode melhorar, o que está errado, qual jogador pode trazer, qual jogador tem que sair, enfim, tudo. Você está com total acesso, total liberdade para deixar sua opinião lá dentro do fórum. Então é fácil só acessar aqui o fórum e seja muito bem-vindo por lá também, torcedor corintiano. Pois é, meus amigos, o Botafogo nunca tinha vencido na Arena Corinthians e dessa vez foi melhor e mereceu ganhar. Infelizmente e simplesmente foi isso mesmo. Vamos vir aqui até para a tela, que a gente vai ter alguns dados para a gente analisar junto enquanto a gente vai comentando o que aconteceu nesse jogo. E você pode ver aqui, ó, momento de ataque. O jogo ficou muito lá e cá. Começo de jogo, o Corinthians até começou melhor, marcando pressão, só que o Botafogo começou a se criar, e foi lá Corinthians, Botafogo, Corinthians, Botafogo, Corinthians, Botafogo, até que veio o segundo tempo e o Botafogo começou a mandar de vez no jogo, tendo muitas mais oportunidades. E pós-gol, o Corinthians foi para cima, jogou o time inteiro para o ataque, quase que o Yuri Alberto conseguiu marcar, o goleiro fez uma defesa sensacional que ainda acabou explodindo na trave, e depois o Fausto Vera, meus amigos. Quem acredita ainda em Fausto Vera? Não dá mais, né, cara? Desse atual elenco, sinceramente, é o jogador que mais me dá raiva quando eu vejo entrando em campo. E o pior é que ele é sempre opção de banco, e a gente normalmente entra quando a gente tá precisando de alguma mudança. O que vai mudar com o Fausto Vera em campo? Não tem mais como o Fausto Vera continuar nesse time. No jogo de hoje, Corinthians e Botafogo estavam dando, as casas de apostas estavam dando como favoritismo para o Corinthians, e até um certo favoritismo grande, o que não veio acontecer. E o que mostra que a Copa Sul-Americana não é parâmetro para o Brasileirão. A gente enfrenta equipes muito mais fracas lá, e a gente até está conseguindo se sair bem contra essas equipes. Porém, o Corinthians tentou repetir a mesma fórmula dos outros jogos, que ele estava tentando fazer ataques rápidos, ligações muito mais diretas do que realmente ter posse de bola e fazer girar o jogo, ter calma e paciência. E nisso o Botafogo fez um jogo espelhado e tendo muito mais qualidade. Um ataque muito rápido, certeiro, troca de passes de primeira, achando um contra-ataque sempre na melhor posição possível. E ali até deixei anotado aqui, ó, dois jogadores aqui do Botafogo que são muito letais. Os dois aqui, ó, Júnior Santos e Luiz Henrique. Os dois caras ganhavam praticamente todos os duelos, apesar do que o Hugo, na minha opinião, tá melhorando bem e tá dando conta do recado. Mateuzinho também, de maneira defensiva, foi muito bem nesse jogo e eu acho que supriu a ausência do Fagner. Porém, ofensivamente não tem como comparar. Você gosta ou não do Fagner, acha ou não que ele já está passando do limite ali de medalhão do elenco, que ele tem que sair para acontecer uma reformulação completa, mas o Fagner realmente entrega mais na situação de ataque ali pela direita. Até me vem a hipótese de adiantar o Fagner aqui para essa direita quando tiver uma oportunidade, porque ele entrega muita assistência também. Se você for pegar o histórico aí de assistências, o Fagner tem muito pelo Corinthians e isso é algo que não tem como apagar. Ele faz ali triangulações incríveis, excelentes, ainda mais agora com Garro e Coronado. O Coronado principalmente caindo aqui pela direita, acredito que dá muito jogo ofensivo com o Fagner. Mas voltando aqui, né, ao jogo Corinthians, digamos, ponto positivo, que pelo menos está competindo. É uma evolução se comparado com o que estava ano passado. Mas está longe de ser o ideal, né, para uma quarta folha salarial, um time que tem a quarta maior folha salarial do Brasil. Se é que ainda continua
tendo isso agora após a saída de Cássio e Paulinho. Mas mesmo assim eu acho que tinha que produzir muito mais pelo que a gente tem de elenco. Claro, uma reformulação é complicada e está sendo uma reformulação completa. Ó, o time que entrou em campo hoje não tem nenhum medalhão. O jogador com mais número de partidas pelo Corinthians era o Yuri Alberto, que não tem tanto jogo assim não. E a média de idade da nossa equipe titular, você está vendo aqui em cima, era de 25,1 anos. É muito jovem também. Se comparado ao Botafogo, por exemplo, a média da equipe titular deles é de 28,5. Então isso daqui é um fator positivo e a gente tem que ter calma para que esse time engrene, entrose e a gente consiga ter melhores resultados com essa galera aqui. Daí você me pergunta, você vê um bom trabalho do Antônio Oliveira? Você acha que dá para ter continuidade? Eu acho que sim, cara. Eu ainda dava uma oportunidade para ele. A gente tem que ter calma, tem que ter paciência. Esse ano vai ser de reconstrução. O que a gente tinha ano passado e nos outros anos aí, que veio de 2000 e... Putz, muito tempo já, né? 2020 para cá. 19 até que a gente ganhou o Campeonato Paulista, mas já vinha mal. Cara, é muitos anos de más administrações, elencos terríveis, para agora, de um ano para o outro, virou o ano, virou a chavinha, a gente conseguir bater de frente com os caras lá em cima, vai ser bem difícil. Então a gente tem que tentar encorpar esse time esse ano, claro, também não deixar acontecer barbaridades aí para que a gente chegue ali no meio do campeonato numa condição terrível no Brasileirão. A gente não vai ter paz, não vai ter como trabalhar esse elenco para ano que vem. A gente vai ter que cortar técnico, tentar trazer contratações absurdas, mudar a gente, não ter paciência com os mais jovens. Isso daqui não é o ideal, então a gente vai ter que conseguir tirar pontos de alguns lugares aí talvez improváveis para que a gente tenha ali um meio de campeonato mais estável e não venha tudo isso acontecer, deixando a turbulência estragar todo esse planejamento de reconstrução. Ponto positivo, ó, da equipe titular. Todo mundo estava falando que o Coronado talvez não entregaria a intensidade que o Romero entrega pela direita, até mesmo para voltar a marcar. Eu vi o Coronado voltando muitas vezes, inclusive salvando em carrinhos ali cruciais, determinantes para que o Botafogo não fizesse gol. Então o Coronado está voltando para marcar, entrega muito mais qualidade e criação no meio de campo, flutua ali entre meio de campo e ponta direita. Então eu acho que essa é a equipe titular, sim, a gente tem que trabalhar em cima disso. O Wesley hoje não jogou bem. Isso daqui, infelizmente, e o Wesley não jogando bem, fica muito mais difícil pra gente, porque ele é aquele ponto de desequilíbrio, do 1 contra 1, de quebrar linhas, de ir pra cima e conseguir aquela jogada individual. Então o Wesley não jogando bem é realmente terrível para o nosso lado ofensivo, que tá muito fraco esse ano nesse campeonato, né, galera? Quantos gols marcados a gente tem? Vamos puxar aqui a classificação. A gente tá na zona de rebaixamento com um saldo de -3. Em 7 jogos, meus amigos, a gente fez apenas 3 gols, que foi em apenas um jogo contra o Fluminense. Ou seja, em 6 jogos a gente não fez nenhum gol. Isso daqui é muito preocupante. Claro, a gente não tomou também tantos gols. Se for ver, 6 gols ali em 7 partidas, para uma equipe em reconstrução, tá até ok. Não é o ideal, mas tá ok. Nosso ponto defensivo não é o mais urgente possível. A gente tá conseguindo encaixar bem essa questão. Porém, o ataque tem que melhorar para a gente sair dessa situação urgentemente. E para esse jogo contra o Botafogo, talvez essa estratégia de ataque rápido e direto, com pressão, como a gente vinha fazendo na Sul-Americana, talvez não fosse a melhor estratégia. Talvez um jogo ali mais cadenciado, mais controlado contra essa equipe rápida do Botafogo seria a melhor proposta. Enfim, deixamos escapar aí pelo menos um pontinho em casa. Mas o Botafogo realmente está um time bem legal, bem entrosado e atualmente está na liderança do campeonato. Outro ponto positivo também que eu gostaria de salientar no meio disso tudo, o Félix Torres. Eu acho ele muito seguro na nossa zaga, tá fazendo bons jogos, apesar agora dessa derrota aí. Eu acho que foi uma baita de uma contratação e o cara vem jogando praticamente tudo desde que chegou, né, na nossa equipe. E vamos ver se o Palácios volta para a equipe também, apesar de que o Hugo também me surpreendeu e está melhorando a cada jogo. Z4, meus amigos, você acha que é de se preocupar? Você acha que a gente tem que ligar o sinal de alerta desde já, que a nossa equipe está em evolução ou não?
deixa aqui embaixo nos comentários. E se você chegou até o final desse vídeo, se você por algum milagre o YouTube recomendou esse vídeo, que a gente tem um total de 0 inscritos, se inscreve aí, pô, ajuda esse projeto a continuar aqui no YouTube, dá aquela moral. E também, caso você queira conversar sobre Corinthians comigo e com toda essa galera que vai chegar aqui no canal, acessa aqui o forumdocorinthians.com.br, que vai ser um ponto de encontro muito massa para falar de Corinthians aqui na internet. Valeu? Então se inscreve aí no canal, seja muito bem-vindo ao Falando de Corinthians, aqui que falou foi o Alisson, e até a próxima resenha pós-jogo. E com o crescimento do canal, a gente vai colocando mais quadros aqui também para a gente interagir cada vez mais, falar cada vez mais de Corinthians. Vai, Corinthians, vamos sair dessa situação no Brasileirão urgentemente.